Oi, mamães, tudo bem com vocês? E aí? Bom, no último vídeo eu expliquei pra vocês por que eu tinha sumido daqui e que não faria sentido eu ficar vindo aqui fazer vídeos decorrente de tudo que tá acontecendo na nossa vida, no cotidiano. Mas hoje eu vim falar de uma coisa que é consequente de tudo aquilo que a gente tem vivido, que é a quarentena. Bom, como é que tem sido a quarentena pra vocês aí em casa? Aqui em casa tem sido muito difícil. Dias melhores, dias piores, dias de sol, dias de chuva. Bom, para quem não sabe, eu vivo na Inglaterra e aqui agora nós estamos no verão. O pico já passou e agora nós estamos com a volta de 700 casos, 700 e poucos casos de número de infectados. E isso faz com que nós possamos agora começar a sair um pouco mais. Mas houve uma fase em que a gente não podia sair de casa, se saíssemos era de máscara. Tem uma criança de 1 ano e 9 meses e é complicado colocar na cabecinha dela de que ela tem ou que ela deve usar a máscara. A gente tem feito algumas atividades com ela, com tinta, massinha, plasticina, areia mágica, uma infinidade de coisas lúdicas para que a gente consiga mantê-la dentro de casa. Porém, ela gosta muito de passear, ela gosta muito de ir ao parque, que tem muitas áreas arborizadas, muito parque para as crianças brincarem. E ela sente falta disso. Além disso, ela sente falta dos primos com quem ela costumava conviver. Um dos meus sobrinhos nasceu praticamente no mesmo dia que ela, então assim, ela estava habituada a conviver com os primos e do nada a gente teve que cortar isso. Já de janeiro, por a gente ter viajado para o Brasil e termos ficado impossibilitados de voltar para cá, né, ao longo de 4 meses e depois chegar aqui e só poder vê-los pelo vidro do carro. Então, assim, para a cabecinha dela é complicado. Nós, então, apostamos nessa parte lúdica, porém tem dias que é praticamente impossível. A Valentina chora, a Valentina grita, a Valentina ela não consegue compreender. Então, às vezes, ela pede pra ir à rua, ela fala, mamãe, papato pra ir à rua, ou seja, pra colocar o sapatinho nela, pra gente poder ir pra rua. E é complicado. É complicado porque o dia que a gente sai tem que ser de máscara, ela não quer, ela não tá habituada. E o que eu fiz? Eu comprei aquelas viseiras transparentes para poder ver se a gente consegue sair mais vezes com ela. E ela não aceita a viseira. Então, assim, é complicado. E aí a gente coloca máscara para ver se ela quer colocar, para ver se ela aceita. Embora a gente saiba que menos de 2 anos não é recomendado o uso de máscara, e sim as viseiras. Mas é uma situação bastante complicada, porque assim, eu já esgotei todo o meu imaginário para fazer brincadeiras, música, dança, pintura, colagem, tudo. As crianças têm muita energia, né? Então, assim, ela não se cansa. E aí, como tá só presa dentro de casa, menos energia ainda ela gasta. Então, mais estressada ela fica. Ela tem dormido muito mal, ela passou um tempo, uma fase que ela não estava se alimentando bem, e isso acarreta na baixa da imunidade. Ela acabou tendo infecção urinária por falta por estar com a imunidade baixa. É uma sucessão de fatores que uma interliga a outra. Então, assim, tá sendo muito complicado passar essa quarentena. Porém, agora, como a gente tá podendo sair mais, o que eu tenho feito com ela? Além da gente fazer as pinturas, colagens, desenhos, eu leio historinha, depois a gente brinca de boneca. Além disso, o que eu tenho feito? Eu tenho feito piquenique no parque com a Valentina. É isso mesmo. O que eu faço? Eu faço a cestinha com as comidinhas dela. Geralmente eu vou na hora do almoço. Então eu ponho uma toalhinha não, aquelas toalhas de piquenique mesmo, de praia, aquelas toalhas que a gente pode forrar no chão. Então eu ponho na cesta uma toalha dessas, ponho as coisinhas que ela gosta, ponho o almocinho dela, ponho a bola no carrinho,
põe bastante água, porque agora é verão. Embora a gente tenha tido muitos dias de chuva, mais parece outono do que propriamente verão, mas enfim. Então eu tenho feito isso. É uma alternativa, por quê? Porque ela está ao ar livre. Nós ficamos em... Os parques aqui geralmente são muito grandes, então a gente fica em áreas que não tem muita gente, então ela não precisa ficar o tempo todo de máscara. Então eu ponho a toalha, estendo a toalha, levamos o carrinho, levamos a bola, levamos o piquenique, montamos o piquenique todo, ela tá ali brincando, tá ao ar livre, tá vendo pássaros, tá vendo pessoas mesmo que de longe. Então assim, tá diminuindo aquele estresse, aquela ansiedade dela. Ela tem conseguido dormir melhor, ela voltou a se alimentar. E gente, é uma coisa tão supostamente boba, mas que mudou totalmente a rotina, a atmosfera dela, porque agora ela tá mais flexível, a gente consegue chegar mais nela do que antes, que ela tava pronto, eu não consigo nem explicar, mas foi uma fase bem complicada, porque ela não dormia, ela não comia, ela chorava muito e ela se agarrou a um bichinho de pelúcia que agora eu não consigo tirar nem pra dormir, e tudo isso em consequência, ela não poder estar com os primos, em ela não poder, ter contato com o mundo externo. E na semana passada, como aqui agora o governo liberou que as famílias se encontrem, famílias que não morem na mesma casa se encontrem, nessa segunda-feira, nós conseguimos reunir os primos. Ela tem um primo de 6 anos e ela tem um primo de 1 ano e 9 meses, que é da idade dela. A situação é tão caótica que, assim, pra ela foi muito bom, pro primo mais velho foi muito bom, porque eles estavam ansiosos por isso. E pro meu sobrinho mais novo, como não tá habituado a dividir o irmão, a dividir as coisas, ele ficou estressado. Ele adora a prima, ele chama pela prima sempre, ela também o adora, mas ele ficou estressado com a situação. Por quê? Porque já não tá habituado a ter crianças. Então, assim, essa falta de convívio tá afetando não só a nós que já entendemos as coisas, mas principalmente a eles que não entendem ainda. Por mais que ela adore a prima, ele se viu numa situação que ele não soube lidar com a situação. Ela queria agarrá-lo, ela queria abraçá-lo, ele não estava entendendo aquela confusão toda. Eles estavam brincando todos com os mesmos brinquedos, ele queria os brinquedos para ele, ela queria brincar com ele. Então, assim, é uma situação que a criança acaba sendo envolvida sem a gente conseguir explicar. E é natural porque é uma situação atípica para todos nós. Nós que somos adultos não sabemos lidar, quem dirá esperar isso de uma criança? Então, assim, a minha recomendação para vocês a gente sabe que a gente não tá podendo sair. Então, assim, além de continuarem com as rotinas, porque é muito importante, assim, a gente sabe que agora as crianças não estão indo pra escola. Então, assim, continuem com as rotinas, porque quando eles tiverem que voltar, eles estando instaurados na rotina, vai ser muito mais fácil. Mas se eles não estiverem, se eles estiverem lidando com a situação da pandemia como se fossem férias, para eles, quando voltarem para a rotina, vai ser muito difícil. Eu falo porque eu comecei a deixar a Valentina dormir mais tarde. Eu comecei a sair um pouco da rotina da Valentina, não ter hora para almoçar, deixar comer só quando tá com fome, não estar aquele momento, sentar ela na mesa e insistir que ela coma. Eu deixei um pouco, estamos de férias. E isso me prejudicou a longo prazo, porque assim, foi um curto espaço de tempo que eu permiti que a gente fingisse que eram umas férias, e isso acarretou em algo maior, no ficar sem comer, no ficar sem dormir. Eu já cheguei a colocar a Valentina na cama 1 hora da manhã, e a Valentina ainda não tem 2 anos, isso não é saudável, isso não é natural, e isso não é bom, nem pra ela, nem pra nós. Então, assim, não é culpa dela, é uma situação que acometeu a todos, todo mundo foi pego de surpresa,
Porém, eu tô tentando voltar para a rotina dela e eu estou contando com esse adicional que é eu poder, a partir de agora, eu poder ir para os parques com ela, eu poder fazer um piquenique com ela. Ela ficou tão feliz, tão satisfeita com o primeiro piquenique que nós fizemos, que foi assim, o primeiro piquenique fomos eu, meu marido, a minha filha, os meus irmãos e a minha mãe. E aqui, como é verão, anoitece já por volta de 10 e pouquinho da noite. E nós fomos para um parque ao ar livre, fazer piquenique às 6 da tarde. Ou seja, nós jantamos por ali, ficamos à espera do pôr do sol e eram 10 horas quando anoiteceu e aí a gente veio embora. Então, chegamos em casa, tomamos banho, tivemos ali a nossa rotina noturna e fui pôr a Valentina na cama. E a Valentina, mamãe, por favor, mamãe, parque, passear. Ou seja, ela estava tanto tempo presa que quando saiu não queria voltar. E é totalmente compreensível. E é por isso que, a partir daquele dia, eu entendi que a minha filha precisava desse ar livre. Porém, com consciência, eu só passei a levá-la para esse ar livre a partir do momento que eu sei que o número de infectados abaixou e já é permitido esse mínimo contato com o mundo externo. E aí, isso aí me ajudou muito, porque as coisas estão começando a voltar ao normal. Aqui em casa, eles já voltaram a trabalhar. Eu tô trabalhando uma vez por semana. E não vou colocar a Valentina na escola esse ano, porque eu acredito que ainda não é hora. A gente não consegue controlar a criança a 2 metros de distância um do outro, a gente não consegue controlar eles de máscara ou viseira ou o que quer que seja por muito tempo, nem quando nós estamos observando, quem dirá quando é uma ou duas professoras para um número maior de crianças. Então, não, esse ano ela não vai para a escola, eu vou continuar trabalhando uma vez só por semana, vou continuar com a rotina dela, que eu estabeleci, que agora nós saímos um pouquinho de casa todos os dias. Se eu vejo que tem muita gente lá, eu não fico, a gente dá uma volta e eu volto pra casa. Eu não só chego lá, vejo que tem muita gente e volto também, porque aí é bagunçar o psicológicozinho dela. Então a gente dá uma volta. Uma alternativa que eu encontrei foi, no carrinho dela, tem aquelas capas de chuva que são transparentes, né? Então, o que que eu faço? Eu não fecho toda, porque é sol, né? Tem sol. Então, eu faço como se fosse a viseira mesmo. Eu prendo ela com 2 ganchos e deixo o transparente para ela ver o que tá fora, sem deixar de respirar, porém, sem precisar ficar com a máscara. Foi uma alternativa e é uma coisa que tem dado certo. Pelo menos, eu acredito que ela esteja protegida. Como eu disse, eu não fico em lugares tumultuados, nem em lugares com muitas pessoas, né? Então, assim, óbvio que eu não vou passar com ela desse jeito, achando que ela tá protegida, numa multidão de gente. Então, a gente tem feito assim. E vocês aí? O que vocês têm feito com a rotina de vocês? O que tem dado certo? O que não tem dado certo? Como é que vocês têm passado por essa fase, por esse turbilhão todo? Gente, não deixa de me seguir lá no Instagram não, no Desafio Maternidade Arco-Íris. Eu acho que fica muito mais fácil pra gente conversar lá, através do direct, das caixinhas, de tudo mais. Eu gosto desse diálogo com vocês, eu gosto de receber o feedback de vocês, eu gosto das notícias, eu gosto de saber também da vida de vocês, eu gosto dos relatos das mamães que deixam pra mim, tá bom? Eu adoro conversar com vocês, eu tava morrendo de saudade de vocês e eu prometo que, mediante as situações em que nós temos vivido, porque agora são situações ainda mais próximas, porque estamos todos vivendo a mesma coisa, estamos todos no mesmo barco, eu acho que em relação a isso, eu virei aqui conversar com vocês, sim. Então deixem aí pra mim o comentário do que tem dado certo, o que não tem dado, os desenhos que vocês gostam de colocar pros seus filhos assistirem, pra eu poder experimentar com a minha Valentina, porque a Valentina agora está só na Masha e o Urso e na Chloe Cooking. Ela não quer assistir mais nada, ela só quer esses 2. Então me deem dicas aí de desenhos, de músicas, de entretenimento, de brincadeiras, que eu vou adorar todas elas. Tá bom?
Um beijo, obrigada e desculpa mais uma vez por ter faltado aqui com vocês.